Bom, pessoal, essa semana vamos dar continuidade ao assunto de progressão aritmética, só que hoje nós vamos interpolar meios aritméticos. O que é interpolar? Interpolação. Interpolação é você colocar meios entre, né? Eu vou ter o primeiro termo, eu vou ter o último termo, então vamos interpolar, colocar entre eles meios aritméticos, certo? Então interpolação é isso, né? Como todos sabem, nós trabalhamos com os conteúdos que são dos parâmetros curriculares do estado de Pernambuco, né? Tá aqui o nosso campo e eixo é álgebra e função, ok? Então aqui nas expectativas é uma progressão aritmética. Vamos concluir o assunto de progressão aritmética essa semana, certo? E aí, o que é essa interpolação? O que é interpolação de meios aritméticos? Muitos exercícios citam interpolação de meios aritméticos entre dois termos. Este tópico nada mais é do que uma simples interpretação do que é pedido no exercício. Primeiramente, devemos saber o que significa o verbo interpolar. Significa colocar entre. Como eu tinha falado, nós vamos colocar entre, né? Entre o primeiro, eu vou ter o primeiro e eu vou ter o último termo da PA. Então eu vou colocar entre eles, eu vou interpolar meios aritméticos entre eles. E meios aritméticos significa números que formam uma PA. Veja os exercícios resolvidos. Eu tenho aqui uma questão para a gente ver. Eu vou aqui interpolar 10 meios aritméticos entre 5 e 38. Observe que eu vou colocar, interpolando 10 meios aritméticos entre 5 e 38, teremos uma PA de razão. Observe que eu tenho aqui, eu tenho o meu primeiro termo, eu tenho o meu enésimo termo, que é meu último termo. Quantos termos vai ter essa PA? Essa PA vai ter 12 termos. Por quê? Porque eu tenho o primeiro, eu tenho o último e eu vou colocar 10 meios. Eu vou colocar 10 termos entre 5 e 38. Então, 5 é o primeiro termo, mais 10 que eu vou colocar 11 e 38 que é o último, 12. Certo? Então, colocando aqui na solução, interpretando o que é dito, o exercício pede para colocarmos 10 números entre 5 e 38. Assim, nós teremos 12 termos, certo? Utilizando a fórmula do termo, a fórmula do termo geral de uma PA, né? O que é que eu tenho? Eu tenho o primeiro termo, como eu já vi, né? O 12º termo, que é 38, e falta a razão. E a fórmula do termo geral é aquela que diz o quê? Que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Eu esqueci de colocar a fórmula aqui, já coloquei já, certo? Então, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, certo? Então, a 12, que é o enésimo termo, é 38, igual a 5, que é o primeiro termo, mais 12 menos 1, 11. 11 vezes r, 11r. Por quê? Porque eu estou procurando a razão. 38, ele está positivo, 5 passou negativo, igual a 11r. 38 menos 5, 33. 11 dividido por... 33 dividido por 11 é igual a 3. A razão é 3. Como a questão ela não pede para que eu coloque os termos, mas se fôssemos colocar, se a razão é 3, então o primeiro termo é 5, o segundo é 5 mais 3, 8, 8, 11, 8, 11, 14, 17, 20, 20, 23, 26, 29, 32, 35 e 38, certo? Se fosse para mim colocar os termos seriam esses. Mas como aí eu só quero saber qual é a razão, então a razão é 3, certo? Resposta, letra C. Vamos ver mais um exemplo. Quantos meios devemos interpolar entre 112 e 205 para termos uma PA de razão 23? Observe que não existe uma outra fórmula, é a fórmula do termo geral, certo? Nós vamos usar a fórmula do termo geral.
Então a questão é quantos termos eu vou colocar entre 112 e 250 com a razão 23, né? Então observamos aqui, vamos lá. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho o primeiro termo, que é 112. Eu tenho o enésimo termo, que é 250, certo? E eu tenho a razão, que é 23. Mas eu tenho que descobrir quantos termos tem essa PA, certo? Observe. Devemos utilizar a fórmula do termo geral, como todo mundo já sabe, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Eu tenho o enésimo termo, que é o último termo, 250, igual a o primeiro termo, 112, mais n menos 1, vezes a razão, que é 23. Tá vendo? O que é que eu tenho aqui? Ó? 250 igual a 112, mais 23 vezes n, 23n, menos 23 vezes 1, 23. Observe que aqui está fácil agora, porque nós temos o quê? Uma equação do primeiro grau. Quem é a minha variável? N. Quando a gente resolve uma equação do primeiro grau, a variável ela vai para o primeiro membro. Então, o que foi que eu fiz? Olha, se ela está positiva, ela passou negativa, certo? Então, menos 23n igual a 112 menos 23. O 250 está no primeiro, veio para o segundo, menos 250, certo? Menos 23 igual a 112 menos 23 menos 250, menos 161. Sabemos que o primeiro termo da equação, ele nunca pode ficar negativo. O primeiro termo, ele nunca pode ficar negativo, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Presta atenção. Vou multiplicar por menos 1. Quando multiplicamos por menos 1, nós invertemos o sinal, tanto do primeiro termo quanto do segundo. Todo mundo sabe disso, só estou relembrando, certo? Então, aqui, 161 dividido por 23, 7. Essa PA, ela tem 7 termos. Observe que a questão diz, eu tenho aqui o 7. Então, automaticamente, por falta de atenção, eu ia e colocava E7. Mas ela está perguntando quantos meios eu devo colocar entre 112 e 250. Quando eu descobri N na PA, eu descobri que essa PA ela tem 7 termos. 7 termos, certo? Mas 7 não é a resposta. 7 é o número de termos. Mas eu vou colocar 5 termos. Porque 5 com o primeiro e o último dá 7. Certo? Então a gente tem que ter cuidado, né? Para não fez a conta toda certinha, encontrou o 7. Jean, eu encontrei o 7 está aqui. Só que essa PA ela tem 7 termos, mas a questão não é perguntando quantos termos tem a PA, e sim perguntando quantos termos eu vou colocar entre os números 112 e 250, certo? Para que eu tenha a PA aqui de 7 termos, certo? Bom, pessoal, a aula termina aqui. Qualquer coisa, vamos manter contato, entrar em contato nas nossas redes sociais, certo? Se cuidem, fiquem em casa, ok? Tô com saudade de todo mundo. Logo, logo, se Deus quiser, vamos nos encontrar, certo? Que Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem com Deus. Até a próxima.